Bom dia, muito obrigado pela presença de todos. Vamos procurar fazer aqui uma boa roda de conversa para discutir exemplos e práticas de cidades educadoras, que é o que temos aqui com os colegas que me acompanham. A dinâmica que foi pensada, eu vou solicitar a cada um que faça, né, uma apresentação, e ao final dessas apresentações a gente discute entre nós alguns temas. É a sequência que me foi passada. E eu tenho aqui uma síntese do currículo de todos, e à medida que eu for chamando, eu apresento rapidamente. Pela ordem que eu tenho aqui, o professor Paulo Louro será o primeiro, e o professor Paulo Louro, como brevemente foi apresentado, é licenciado e mestre em Psicologia Educacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada e especialista em Gestão e Administração Pública pelo Instituto Politécnico de Lisboa. Tem aqui um vasto currículo, professor, que eu vou me permitir não ler, para dar mais tempo para a sua apresentação. Mas é uma síntese assim, do currículo do professor Paulo Louro, e ele terá até 30 minutos aí para uma apresentação, e eu vou pedir, se o senhor quiser usar o púlpito lá, fique à vontade, mas ele terá, então, esse tempo para a sua apresentação, para o seu case, depois, na sequência, demais colegas, e, ao final, a gente faz as considerações. Por favor. Muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer poder estar em Porto Alegre e poder partilhar aquilo que é a experiência que, em Portugal, fomos tendo a propósito da questão das cidades educadoras. Eu, neste momento, já não, como foi dito no início, eu sou ex-coordenador da rede portuguesa. Neste momento, o meu trabalho é em África, mais concretamente na Guiné-Bissau. Mas, enfim, como durante muitos anos estive ligado à questão das cidades educadoras, a natureza deste convite, claro, e o meu prazer em poder estar com pessoas que também fui encontrando ao longo deste percurso das cidades educadoras e, portanto, é um prazer para mim poder vir partilhar a experiência portuguesa. Não era fácil conseguir conjugar o tema do salão, Universidade e Comunidade em Conexão, com a experiência portuguesa, e, portanto, eu fiz aqui preparei uma apresentação em que vos dou conta daquilo que é a evolução, ou pelo menos uma parte da evolução que a rede portuguesa teve. A rede portuguesa tem 94 cidades, portanto, nós somos 30 e tal % dos municípios que fazem parte da Associação das Cidades Educadoras, e, portanto, uma síntese em que vos procuro dar conta daquilo que tem sido a evolução da rede portuguesa e, ao mesmo tempo, da relação que, a propósito dos temas, de alguns... Eu não sei porque é que isto está a passar. A propósito de alguns temas que vos vou apresentando, exemplos concretos de relação entre a Universidade e os municípios, neste caso, e os municípios. Bom, como disse, em Portugal são mais de 90 cidades e, portanto, eu trago alguns exemplos de projetos e de relações entre os municípios e as universidades. Há uma coisa que eu gostava de situar, que é importante, que é a dimensão de Portugal, é uma dimensão que não tem... Bom, espero que o meu português se entenda bem, não é? Às vezes dizem que o vosso... Não é como o vosso português, que é um português açucarado, não é? O nosso é assim mais rijo, portanto, é preciso ter em conta a escala. Há municípios em Portugal que podem ter 8.000 habitantes. Essa é a escala de alguns municípios do interior de Portugal. Para vocês terem uma ideia, Lisboa, capital, tem 600.000 habitantes e a área metropolitana tem 2 milhões. Portanto, é tudo sempre uma dimensão completamente diferente da dimensão do Brasil, claro. Bom, então eu ia começar só aqui com algumas assunções e que, de alguma maneira, me situam a mim, pessoalmente, relativamente àquilo que eu acho que tem que ser também a relação entre o sistema de educação formal e o outro sistema de educação, se podemos chamar assim, que é tudo o que tem a ver com o que acontece fora da escola e que é educativo, como já foi referido, que a cidade tem imensas oportunidades educativas. O meu ponto de partida é de que a escola não pode continuar a ser o que é.
não podemos continuar porque não estamos a dar resposta àquilo que são as necessidades, as expectativas, as aspirações que os alunos têm. Não sei se estamos a produzir algum efeito, mas também não pode ser uma fantasia futurista suportada apenas pela tecnologia. Eu continuo a dizer que o principal da educação, continuo a dizer porque digo há muitos anos, o principal da educação é a relação. Eu dou-vos um exemplo de uma situação que tem a ver com este aspecto. A minha filha, quando andava no secundário, portanto, por aí, 18 anos, andava num curso tecnológico de desporto, portanto, a fazer formação em desporto, e em Portugal foi instituída, nesse ano, uma coisa que se chamavam aulas de substituição. Ou seja, quando o professor faltava, era substituído por um outro professor que podia nem sequer ser professor daquele grupo e podia não ter relação nenhuma com aquele curso, concretamente. E então a minha filha, que andava a estudar desporto, teve uma aula de substituição com uma professora de Química, que não conhecia a turma e que eles também não conheciam o professor e que esteve o tempo da falta do professor dela com eles. E a minha filha chegou a casa e disse-me: pai, é a melhor aula que eu me lembro, sempre. Eu disse: pá, mas uma aula de substituição com um professor de Química, estivemos a conversar, só estivemos a conversar. É relação, a educação é relação. Para ela foi a melhor aula nos últimos tempos, porque teve a oportunidade de conversar. Naturalmente conversaram sobre a escola, conversaram sobre a vida deles, conversaram e tiveram quem os escutasse. E, portanto, a relação acho que é um aspecto importante. É fundamental, eu não vou demorar aqui muito tempo, porque senão depois não tenho tempo de apresentar aquilo que realmente acho que é importante passar. É fundamental criar novos ambientes educativos e aquilo que se passa nos sistemas de educação não formal, ou aquilo que são os princípios de educação não formal, se calhar tem alguns contributos para fazer à escola e à educação formal. Que a educação no futuro, para mim, tem que ser autonomia, tem que ser trabalho individual, tem que ser trabalho cooperativo, tem que ser aprender a compreender. Os alunos o que precisam é de aprender a compreender. As tecnologias são importantes na educação, mas tem que ter uma orientação pedagógica. Não se pode trazer a tecnologia para dentro das salas de aula sem depois ter aí uma intencionalidade, que é uma intencionalidade pedagógica. A educação, neste momento, aquilo que nós sabemos é que estamos a preparar para aquilo que é desconhecido, para aquilo que é imprevisível. Nós temos muita dificuldade em perceber o que é que vai ser o futuro. E o que é, para mim, fundamental é que passemos para os alunos um repertório para que eles possam agir no futuro e agir sobre o futuro. Bom, posto isto, que é a forma como eu concebo aquilo que deve ser a educação... professor, aponto para onde? Aqui. Bom, as universidades têm que preparar para o que não existe, têm que formar quem pensa em lugar de quem replica, têm que trazer para o espaço público a discussão e a decisão, e esse é o papel que é importante que as universidades tenham. Só para vos situar, e portanto, aqui para dar o exemplo então do que é que se tem feito em Portugal, eu tenho ali os temas daquilo que foram os congressos nacionais. Nós organizamos de 2 em 2 anos em Portugal congressos nacionais das cidades educadoras e, portanto, estão ali os temas que vocês podem ver, o património, os territórios multiculturais, o património, o ambiente, a inclusão, a participação, a identidade e a criação aqui relacionada com a cultura e com o planeamento urbano, os dois aspectos ao mesmo tempo. E então, a minha opção foi por vos trazer este tema, os temas dos congressos, e depois, então, um exemplo de um projeto que é desenvolvido em Portugal relacionado com este tema. Portanto, nós, em 2007, o congresso foi sobre as questões da multiculturalidade. E aquilo que se procurou discutir neste congresso foi exatamente esta ideia de que o facto de um território ser multi não deve ser um problema, deve ser uma oportunidade. E foi perceber o que é que em vários municípios se foi fazendo a propósito desta questão da multiculturalidade. Obviamente que este é um período em que nós começamos a ter gente que vem de fora, aqueles que vêm de fora e aqueles que muitas vezes nos criam instabilidade, nos criam desconfiança, porque nós temos sempre algum receio daquilo que é diferente, temos sempre alguma dificuldade em aceitar aquilo que é diferente. E em Portugal, nesta altura, havia já alguma consolidação de uma vaga de imigração que fomos tendo ao longo dos anos 90, enfim, agora também temos, naturalmente,
mas que eram vagas de imigração de quem vinha de sítios muito diferentes, que tinha culturas muito diferentes e hábitos muito diferentes, e foi uma oportunidade que tivemos para discutir a questão da multiculturalidade e das oportunidades que a multiculturalidade nos traz. Bom, um exemplo de um projeto de relação entre a universidade e o município. A Biblioteca Humana. O que é isto da Biblioteca Humana? É uma pessoa que é a biblioteca, a pessoa que é o livro. Vai contar a sua história, vai contar de onde veio. Isto a propósito da questão da multiculturalidade. Por exemplo, a seguir nós tivemos muitos refugiados que vieram da Síria, quando foi a altura da guerra da Síria, e também muitos do Afeganistão. E este projeto, que já vem sendo desenvolvido já há vários anos, foi muito utilizado por vários municípios, exatamente para dar a conhecer às pessoas do território, as pessoas que vinham da Síria e do Afeganistão, que eram realidades que nem sequer tinham tradição de imigração em Portugal e que, portanto, que eram coisas muito diferentes daquilo que estávamos habituados. Então, onde é que isto se passa? A Biblioteca Humana passa-se nas bibliotecas, mas passa-se também nas salas de aula das universidades. Ou seja, as pessoas, que são as bibliotecas, vão ou fazem sessões na própria biblioteca municipal, na biblioteca pública, ou nas salas de aula das universidades. A universidade dá o contexto cultural, o contexto geográfico, o contexto social daquela pessoa que vem da Síria, do Afeganistão, do Sri Lanka, da Indonésia, do Brasil, seja de onde for. Enfim, o Brasil nós conhecemos melhor, portanto não se coloca tanto essa questão. Portanto, nós temos um livro humano e passamos a cultura dessa pessoa, porque eu costumo dizer que nós temos sempre receio daquilo que é diferente e, portanto, quando não conhecemos, temos sempre receio quando não conhecemos. Quando conhecemos é mais fácil. E, portanto, este parece-me um bom exemplo de uma relação que existiu, que existe, este projeto ainda se desenvolve, entre a universidade e os municípios. Em 2009, o congresso foi sobre o património como agente educador. Foi perceber que na cidade há muita informação e várias situações que são situações educativas e o património é uma delas. Este congresso foi feito em Évora, que é património mundial da Unesco, e o exemplo que eu vos trago, porque estamos no Brasil também, é um projeto de matemática com arte a partir dos azulejos das casas dos brasileiros. Quem é que são os brasileiros? Os brasileiros são os imigrantes portugueses que vieram para o Brasil e que no início do século XX fizeram casas sempre apalaçadas, sempre casas importantes, não é? Este projeto desenvolve-se em Faf, que é uma pequena cidade do norte de Portugal, e, portanto, a propósito das fachadas das casas dos brasileiros, trataram-se as questões da matemática, porque os azulejos têm, obviamente, quer dizer, são feitos de uma determinada maneira, tem uma métrica, é preciso medir, é preciso não sei o quê, e, portanto, os alunos trabalharam matemática e trabalharam a arte em simultâneo neste projeto. Bom, e é o conhecimento do património local, a valorização do património local, a criação da identidade, a compreensão daquilo que é o nosso passado, todos esses aspectos estão presentes num projeto desta natureza. No congresso seguinte, que há de ter sido em 2011, o tema foi a cidade educadora e o ambiente. Discutimos as questões da sustentabilidade e, enfim, à volta dos projetos que se iam fazendo relacionados com esta área. E surgiu na altura uma discussão interessante, uma ideia que era a ideia da paisagem educativa, que há determinadas paisagens que nos transmitem tranquilidade, que nos transmitem harmonia, que nos transmitem bem-estar, e essas são paisagens educativas, enquanto outras não são educativas. Mas para vos ilustrar aqui um projeto relacionado com a área do ambiente, trago-vos um projeto que se chama Rios com Vida. No caso, um município, em conjunto com a universidade, escolhem um rio, não é? Um rio do território. O público-alvo são todas as faixas etárias. Os outros que eu vos falei, o outro anterior que eu vos falei era só para
para os alunos da escola, portanto, aquele da matemática e dos azulejos. E então há grupos de responsáveis por determinado troço do rio, ou seja, divide-se o rio em vários troços e pode ser um grupo da escola, mas pode ser uma associação, pode ser um grupo informal que fica responsável pelo acompanhamento de um dos troços do rio. A universidade faz o estudo, a monitorização, faz sessões de sensibilização, dá o suporte científico e os alunos, nos casos, grupos de cidadãos, noutros casos, vão acompanhando a evolução de pedaços do rio e, portanto, para ver como é que as coisas vão acontecendo. É elaborado um guia digital e uma infografia digital do rio, que é feito também pela Universidade. Em 2013, a questão do nosso congresso foi a questão da inclusão. A cidade educadora é uma cidade que inclui, e aqui falámos de inclusão, não só da inclusão das pessoas com necessidades educativas especiais, mas também da inclusão económica, da inclusão cultural, etc. E, portanto, houve uma discussão alargada sobre os aspectos da inclusão e de como é que os territórios podem ser mais inclusivos. O exemplo que eu vos trago é um projeto que se chama Capacitar-te, Pontes para a Inclusão. É um trabalho que é feito pela Universidade, nomeadamente pelos alunos dos cursos artísticos de uma universidade, com crianças e jovens que tenham necessidades educativas especiais. E são os alunos da universidade, enfim, num trabalho, eu não sei se posso dizer que é um trabalho de extensão, mas é um trabalho em que vão às escolas, trabalhar com os alunos que tenham necessidades educativas especiais, mas não só na escola, e esse trabalho tem 3 dimensões. Portanto, os alunos dos cursos artísticos trabalham numa dimensão terapêutica, aqui também com terapeutas, não é? Acompanhados por terapeutas, não são só os alunos da escola que fazem isso. Uma dimensão terapêutica que tem a ver com trabalhar o corpo, com trabalhar o autoconhecimento, a autovalorização, etc. Uma dimensão educativa, que é estas crianças e jovens com necessidades educativas especiais irem assistir a espetáculos culturais, terem essa oportunidade, e uma dimensão lúdica, que é de experimentar e de brincar com tintas, com música, com whatever, que se considere que pode ser importante. Mas são os alunos da universidade que estão envolvidos neste processo. Em 2015, as questões que discutimos foram as questões da participação e da adaptação que as cidades necessitavam ter às alterações sociais que iam ocorrendo. E, portanto, o projeto que eu resolvi trazer para ilustrar este aspecto é um projeto que se chama a Rede de Perguntadores. Num concelho, num determinado município, foi criado um grupo de perguntadores, que são jovens entre os 13 e os 15 anos. O trabalho foi feito em conjunto com os alunos de Psicologia e de Serviço Social da Universidade e, portanto, basicamente era na sala de aula e também num clube que foi criado dentro da escola, que era o Clube dos Perguntadores, os alunos faziam perguntas, todas as perguntas que quisessem. E estas questões têm a ver com participação. E depois ia-se à procura das respostas e ia-se à procura do esclarecimento daquelas questões. Bom, a maior parte aliás, as temáticas que foram mais abordadas com base na rede de perguntadores foram as temáticas da saúde mental, da sexualidade e da educação financeira. A saúde mental, que é um problema complicado que tivemos durante o período da pandemia com esta rapaziada, porque esta rapaziada está habituada. Enfim, eles podem não gostar do que se passa na escola, mas gostam de ir à escola. Não é? Gostam de ir à escola porque está lá o coletivo todo e, portanto, é sempre importante lá ir. E foi complicado e tem-se percebido que tem havido muitas situações de problemas de alunos destas faixas etárias e um bocadinho mais velhos, com problemas de saúde mental, exatamente decorrentes do período da pandemia. Bom, mas isso também não é para aqui agora. Em 2017, o tema foi da identidade na cidade. E, portanto, para vos ilustrar a importância da... Andréia, você disse que ia pôr aí o papel, mas estou indo nos 7 minutos ainda, não é? É?
Este aqui não tem nenhuma participação da Universidade. Este trouxe porque acho que é um excelente projeto, chama-se Vidas e Memórias de Bairro. Passa-se em Lisboa e aquilo que se tem feito é pegar nas zonas, em determinadas zonas da cidade, e convocar as pessoas mais idosas e aquelas que viveram no bairro, que vivem no bairro há 40 anos, que vivem no bairro há 50 anos, que assistiram a toda a transformação que aconteceu durante esse tempo, para se recolherem as memórias e para se perceberem as vidas também. Esses depoimentos são gravados em... Lisboa tem uma videoteca, portanto, que é uma biblioteca de vídeos ou filmes, é a videoteca que vai depois guardando este material, que tem também uma divulgação local, nomeadamente nas bibliotecas de cada um dos territórios. E, portanto, são gravados vídeos em que há um trabalho primeiro de identificação de quem é que são as pessoas que melhor conhecem a história do bairro. Portanto, as oficinas comunitárias passam-se, portanto, com um conjunto muito alargado de pessoas, e depois vão-se acabar por selecionar algumas que são aquelas que vão falar para a Câmara. É o que falta? É o que falta? É o que falta. Pronto, então este projeto é muito interessante. Em 2019, o tema foi Criar na Cidade, que tinha a ver com os aspectos da criação artística e os aspectos do planeamento urbano. E eu trago-vos um projeto, que é um projeto de participação também e de criação da cidade. Lisboa resolveu... nenhum dos outros era em Lisboa. Estes dois últimos, por acaso, são. Lisboa resolveu criar um programa que se chamava Uma Praça em Cada Bairro. Ou seja, cada bairro teria uma praça que era a centralidade daquele território. E então o que foi feito foi perguntar às pessoas que usufruem do espaço e que passam pelo espaço, nomeadamente, o que é que gostariam de mudar. Portanto, aqui isto é um cartaz da questão da participação. As pessoas podiam participar em assembleias presenciais ou podiam participar online. E, portanto, as pessoas foram dizendo o que é que gostavam que mudasse, o que é que gostavam que houvesse, etc, etc. Naturalmente, aquilo depois deve ter trabalho de planeamento e de arquitetura, etc. E depois foi devolvido às pessoas. Porque é que não podia ser não sei o quê, porque é que podia ser outra coisa qualquer. O que fizemos para avaliar este projeto, nomeadamente com as crianças, foi pedir-lhes para fazerem desenhos antes da intervenção e depois da intervenção, para se perceber como é que elas olhavam para aquele espaço antes da intervenção e depois da intervenção. Foi a forma que tivemos de avaliar esse projeto. Bom, e portanto eu julgo que assim vos dei aqui uma síntese do que nós em Lisboa, em Portugal, fomos fazendo ao longo dos últimos anos, dos últimos quase 20 anos, e também da relação entre a universidade e o território e a comunidade. Espero que isso tenha ficado ilustrado. Queria agora trazer-vos aquilo que é a minha perspectiva do que é uma cidade educadora. Estes desenhos são de uma filha minha. Eu tenho antes de ir para os desenhos, rapidinho, antes de ir para os desenhos, eu tenho uma perspectiva da cidade educadora que costumo ilustrar, que é assim... há dois tipos de pessoas, as que gostam mais de jogar ténis e as que gostam mais de jogar raquetes de praia, aquelas raquetes que se jogam na praia, não é? Umas gostam mais do ténis, outras gostam mais das raquetes da praia. Eu, pessoalmente, gosto mais das raquetes da praia, porque no ténis o prazer de um é sempre o desprazer do outro. Nas raquetes de praia, o prazer de um é o prazer de outro. E, portanto, eu costumo dizer que a cidade educadora gosta de jogar as raquetes da praia, porque gosta dos prazeres de todos. Bom, então agora aquilo que é a minha perspectiva sobre a cidade educadora. A cidade educadora é cicatrizante. É cicatrizante porque as cidades têm passado por processos de reorganização e de reestruturação dos espaços de produção, de consumo, de vida, de lazer, e frequentemente apresentam uma tendência para fragmentar os diferentes espaços e as diferentes ocupações do território. A cidade educadora procura contrariar essa tendência, planeando para que se estabeleçam continuidades físicas e continuidades sociais
que fortaleçam os habitantes. A cidade educadora é polígama, gosta de estabelecer compromissos com muita gente, aceita e valoriza a diversidade e sabe que só com o compromisso do indivíduo com os outros e o território pode promover comportamentos que materializem os valores da cidade educadora no que respeita às questões da identidade, da pertença, da aceitação do diverso. É importante o compromisso do sujeito, o compromisso individual com o território e o compromisso com os outros. A cidade educadora é policêntrica. Policêntrica porque a evolução do território leva a uma tendência para a desconcentração das atividades produtivas e uma centralização administrativa e financeira. Não sei se passa isso cá em Porto Alegre, com uma tendência para, no centro, estarem o que tem a ver com os aspectos administrativos e financeiros. E, portanto, cria-se uma dicotomia entre o centro e as periferias. A cidade educadora procura que existam várias centralidades que forneçam as linhas de continuidade evitadoras da fragmentação. A cidade educadora é contadora de histórias. A cidade educadora é contadora de histórias. A cidade educadora planeia o espaço e tem em conta que cada praça, cada fachada, cada rua, cada placa toponímica conta uma história que permite a construção de significados, de sentidos e que favorece a construção da identidade. A cidade educadora é colorida. É colorida porque quando planeia ou reabilita, a cidade educadora não dá atenção apenas aos riscos que traçam a cidade, mas com os equipamentos e com os serviços que todos precisamos, mas pensa também que estejam presentes as cores que correspondem às ocupações e práticas socioespaciais para que cada um possa colorir o território. Os jovens não usam as mesmas cores dos idosos, os ricos não usam as mesmas cores dos pobres na ocupação socio-territorial e, por isso, a cidade educadora tem que ser colorida. A cidade educadora é cuidadora, cuida de todos os que estão no território e sabe que, com a globalização, muito do tecido empresarial que se instala no território é transnacional, não tendo qualquer vínculo com o território. Por isso, tem que dar atenção aos que estão, aos que são, aos que vêm de dentro, aos que vêm de fora, aos que passam, para que todos encontrem o seu lugar. A cidade educadora é vizinha. É vizinha porque olha para o outro, olha para o diferente e procura escutá-lo e conhecê-lo. Reconhece na diversidade a oportunidade da aprendizagem. Dá conversa a todos. A cidade educadora sabe que são as rotinas, os atos do dia-a-dia que criam laços entre as pessoas e os lugares. E aí o compromisso. Por isso é importante o comércio local, é importante o bom dia vizinho na construção do nós para contrariar as tendências do isolamento e da exclusão. A cidade educadora é transparente e eu transparente passo, porque toda a gente sabe o que é transparência. A cidade educadora gosta da festa, gosta da rua. Não. É escuta. A cidade educadora é de escuta, porque sabe que só escutando pode tomar decisões mais acertadas. Procura estimular todas as formas de participação. Procura os códigos e os canais para os diferentes habitantes. Procura criar oportunidades para que todos se expressem baseado na escuta e na corresponsabilidade. A cidade educadora gosta da festa, gosta da rua, gosta do lazer. Sabe que a rua é o lugar da realização da cidadania, o lugar de encontro e o lugar de convívio. Sabe que é um lugar onde o conflito se pode tornar coesão e sabe que as efemérides, as atividades pontuais, têm potencial educador.
já me disseram para acabar, portanto, vou passar aqui algumas... É sensorial. Gosta de pensar no bem comum, dá valor aos cheiros, aos olhares, ao toque, aos paladares e aos sons que todos produzimos. A cidade educadora valoriza o burburinho da cidade. Por isso, é importante criar pontos de encontro para contrariar a comunicação inóspita e inodora do virtual. Bom, e se calhar então vou só dizer que a cidade educadora é isto... estes desenhos e este texto, mais ou menos isto, está escrito num artigo publicado pela Secretaria de Educação de Curitiba e que saiu há muito pouco tempo, talvez em junho ou coisa assim, onde estão os desenhos e aquilo, enfim, mais ou menos aquilo que eu estou a dizer. Bom, só para concluir então, para terminar, porque já disseram que já tinha esgotado o meu tempo, a educação não pode só trabalhar o raciocínio, enfim, se eu fizesse esta afirmação todos concordariam comigo. A cidade educadora preocupa-se em trabalhar os aspectos que têm a ver com o ser e com a questão da espiritualidade. Eu, enfim, há 35 anos de trabalho em educação e continuo a achar que nós nos preocupamos muito com os resultados e nos preocupamos dos alunos, da escola. Agora inventaram para essas coisas dos rankings da escola. Em Portugal, os rankings das universidades, agora é coisa... Das escolas já tinha sido há um tempo, agora é das universidades e, portanto, uma universidade estar entre as 100 melhores da Europa ou as 100 melhores do mundo, ou no lugar de 30, não sei o quê. Bom, quem sai de lá pode ser o maior sacana do mundo, mas a universidade está no lugar 30 do ranking europeu. E, portanto, acho que é cada vez mais importante que nós, na educação, nesta perspectiva ampla, nos preocupamos cada vez mais com o ser e com que cada um de nós, e também as crianças e os jovens, possam olhar para si e aprender a lidar com as emoções e com os sinais da vida e não só com os textos e com os materiais. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Louro. Peço desculpa pelo tempo. Não, o senhor tem um desconto pelo tempo da passagem dos slides aqui, a gente acrescentou. Parava, Cordal. Quantas cidades nós temos em Portugal? Em Portugal, nesta altura, quantos municípios? Quantos municípios? São 308 municípios. 94. São 308 municípios e 94 fazem parte da Associação de Cidades Educadoras. Bom, por isso eu podia ter trazido muito mais exemplos. Não, exatamente. Mas aqui no Brasil nós temos 5.500 municípios. 5.500. E são 26 apenas as cidades educadoras. Eu participei nos 3 congressos anteriores da Rede Brasileira. Em Vitória, em Santo André e em Curitiba, que foi online. E teremos um Mundial em Curitiba agora no próximo ano. Bom, eu teria questionamentos para a gente abrir a conversa, mas eu vou priorizar as duas colegas aqui e, ao final, a gente volta, então, para fazer questionamentos e abordar um pouco mais a sua belíssima apresentação. Mas eu vou dar o espaço agora, então, para a professora Eliara Zawieruka Lewinsky. A professora Eliara tem graduação em Pedagogia, especialização em Fundamentos Metodológicos da Educação e em Alfabetização, mestrado em Educação pela Universidade de Passo Fundo e doutorado em Educação aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem uma ampla atuação e produção lá na Universidade de Passo Fundo, em algumas secretarias municipais, né? E uma ênfase na sua produção em políticas e gestão da educação, formação de professores, cidade e educação, projeto político-pedagógico e gestão democrática. Uma breve síntese do seu currículo. E a professora, então, também tem cerca de 30 minutos para fazer uma apresentação, com exemplos aí que nos tragam insights para uma cidade educadora. Então, professora Eliara, fica à vontade aí para a sua apresentação. Um bom dia, então, para todos, para todas.
Uma satisfação estar aqui numa roda de conversa com o professor Paulo, parceiro de longas trajetórias, né, no movimento de cidades que educam e, ao se educarem, se educam, né? Professora Fabiana, né? Professor que hoje está na Secretaria de Educação, professor José. Prazer em estar aqui. Quero agradecer muitíssimo o convite da URGS, hoje aqui na pessoa do professor Poli, né, que tem se entregado a essa atividade, né, que tanto representa para a comunidade. E, em nome do Marcos, eu quero agradecer todos os contatos que a gente teve, Luciana, né, que a gente foi conversando para desenhar um pouco de um tempo de fala aqui. Mas o mais importante de tudo isso é estar aqui conversando universidade e comunidade. Eu acho que esse é o sentido maior quando a gente se encontra, porque não tem sentido comunidade sem universidade e universidade sem comunidade. Eu costumo dizer que a universidade é uma via de mão dupla. Ela se refaz no diálogo com a comunidade e as comunidades se refazem com a universidade. Então, satisfação enorme em estar aqui. Tenho certeza que nós, aqui, com acadêmicos, professores, servidores, todos que estão aqui, poderemos estender um diálogo para debater a grande temática que atravessa o Salão da URGS nessa edição, né, das Cidades Educadoras. Eu também agradeço, em nome da prefeita Marilda, né, de Soledade, e a professora Adria, secretária de Educação, que, por motivo de força maior, não pôde estar aqui, como justificou. Vou procurar, a pedido da intencionalidade desse momento, né, de estar falando um pouquinho sobre o processo pedagógico de Soledade como cidade educadora. Até no sentido assim da gente estar socializando um percurso inacabado, né? Um tempo de descoberta, um tempo de acertos, um tempo de obstáculos, desse processo pedagógico que está fazendo Soledade uma cidade que educa e se educa. Acho que o maior desafio hoje das cidades educadoras, das cidades que hoje assumiram um projeto de cidade com os princípios, com as diretrizes da Carta das Cidades Educadoras, é viver o processo educativo de um projeto de cidade. Nós temos muitos desafios e costumamos dizer que uma cidade educadora não é uma cidade de conto de fadas. É uma cidade em que está recheada de contradições. É uma cidade com desafios dos mais profundos que tem, que busca concretizar a dignidade humana no seu território. Então, não temos nenhuma cidade educadora que não esteja preocupada em estar fazendo uma cidade com dignidade, com desenvolvimento, com o bem viver da população. E nós sabemos que isso não é tarefa simples, porque, ao assumir um projeto de cidade educador, nós ultrapassamos a prática de somente fazer um projeto cá, um projeto lá, um programa aqui, um programa lá. Mas viver os princípios de uma cidade educadora, do nosso ponto de vista, é o maior desafio. Até porque os convites que hoje existem na sociedade, né, em todos os campos da vida humana, eles são retrativos. Eles são para, de repente, até a gente largar de mão de um projeto que tanto busca a emancipação das pessoas, que tanto preza pelo exercício da cidadania e da democracia, que são núcleos basilares de um projeto de cidade. Então, a ideia é que eu converse um pouco aqui sobre o estar sendo. Nós estamos dizendo que é uma pedagogia que a gente está construindo na cidade de Soledade. Então, vamos ver se eu não vou gastar meu tempo no passar aqui, né? Eu vou tentar falar um pouquinho do contexto da decisão de Soledade, como é que Soledade decide assumir um projeto de cidade e fazer parte de um processo de cidades educadoras.
falar um pouquinho da pedagogia da e na cidade, como é que a gente está caminhando nisso, a metodologia um pouco desse processo pedagógico e algumas experiências que eu acho que não vai dar tempo. Então, o primeiro ponto é de que esse estar sendo, a gente pensou muito assim, como é que nós assumiríamos um pacto de cidade? Que não seria uma decisão de gabinete, né? Não seria algo assim que a administração daquele momento assumiria um projeto de cidade educador. Mas a gente pensou que isso deveria passar primeiro por um debate com as comunidades no município. E isso incluindo as redes de escolas, né, tanto municipal, estadual, a particular, mas, principalmente, trabalhar com as comunidades do campo e com as comunidades urbanas para discutir a cidade que se quer, a cidade que nós temos, a cidade que a gente deseja e que, às vezes, a gente não alcança. Então, foi um processo, inicialmente, muito singular, para depois chegar a fazer o pedido de inclusão na rede, na Associação Internacional. Fizemos todo um processo muito próprio, muito singular, muito do jeito assim da cidade estar se movimentando, fazendo o debate com as comunidades. Aí criamos algumas estratégias, que foi através de algumas perguntas que a gente foi fazendo, né, tendo um grupo dinamizador, inicialmente coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, mas que, com o passar dos trabalhos, nós constituímos um grupo dinamizador da cidade educadora, né? Mas nós não éramos ainda da Associação Internacional. A gente foi se constituindo por alguns compromissos, né? E aí nós começamos a debater com as comunidades o que é que eu quero e o que é que eu não quero no nosso território. O que é que faz bem e o que é que não faz bem para nós morar aqui. Perguntas muito simples, mas profundamente amplas, né? Por quê? Aí começou a se trazer toda a perspectiva de leitura que se tinha do lugar onde as pessoas viviam. No campo, por exemplo, se disse, nós queremos água, porque existe um problema de abastecimento de água, né? Nós queremos, nos bairros, nós queremos lugares onde todos podem ter acesso. E a gente ouvia os relatos das pessoas que justificavam por que querem ter acesso. Há lugares na cidade que não têm acesso para todos? Como assim? Nós não enxergamos isso? Então, a primeira decisão de pensar uma cidade que assumiria um pacto, um projeto de cidade educador, foi pelas escutas e debates, a cidade educadora como um eixo, na sua integralidade, a escuta, né? Foi de escutar as comunidades, né? E isso foi do jeito muito simples, muito de chão de território, assim, né? Onde a gente reunia as pessoas da comunidade, primeiro fazia todo um convite, né? Se faz isso até hoje denominado Café com a Prefeita, né? Que a prefeita vai para discutir os compromissos assumidos na prática, né? Então, nós fomos constituindo um processo muito singular, muito próprio, porque não tem modelos de fazer processo pedagógico de cidade educadora. O que nós temos hoje, a partir da AICE, né, a partir de todo esse movimento internacional, nós temos a Carta das Cidades Educadoras, mas nós temos princípios que estão lado a lado, ou alguns mais aprofundados, outros menos, daquilo que a gente assume como compromisso com o mundo, né? Então, nós fomos costurando isso e lidando com o que se escutou, porque o problema é quando a gente escuta, e daí? O que a gente faz com o que escuta? A gente vai, precisa de um bueiro, vamos lá, vamos trabalhar isso. É isso? É escuta? Não. Entendemos que a escuta é uma cumplicidade. Tu escutou, tu não é mais o mesmo, né?
E não tem assim, um modelo de escuta de Soledade, escuta de Gramado, escuta de Carazinho, de Porto Alegre, né? As escutas se fazem muito pelos singulares do lugar, né? Então, nós fomos constituindo esse estar sendo, né? E aí as perguntas: quem somos, o que fazemos, o que precisamos mudar e se reconhecemos a cidade como território educador. As perguntas iniciais assim que foram transversalizando o processo inicial antes de nós chegarmos lá ao selo, né, de cidade educadora reconhecida pela AICE. E aí se tomou a decisão. Nós queremos fazer com que o nosso lugar, o nosso mundo, seja um lugar onde a gente se educa e, ao educar, se transforma. E foi algo assim que veio de diferentes falas, de diferentes decisões, envolveu Câmara de Vereadores, né? A gente foi trabalhando com as grandes representações. Aí, o que nós tomamos como referência? Nós nos perguntamos, mas existem práticas em Soledade, existem práticas na cidade que já têm um caráter educador? Que práticas são essas, né? E aí nós fomos localizando que tínhamos algumas iniciativas que, agregadas aos grandes princípios, nós poderíamos potencializá-las, né? E aí tivemos, de forma muito localizada, o programa de formação continuada, que ultrapassava já a rede municipal de ensino e que era um programa em que movimentava os sujeitos das escolas, os sujeitos das entidades, das organizações, de modo que nós estávamos vivendo um processo participativo diferente. Não era assim sessões de estudo. Nós tínhamos uma prática mobilizadora de participação que ultrapassava estar em formação. Então, nós tomamos isso como um grande ponto, que todo o projeto de cidade ele precisaria ser amparado, fomentado por um processo de formação continuada. Porque, geralmente, quando falamos de formação continuada, nós falamos mais relacionado às escolas. E entendemos que a formação continuada tinha de estar também na gestão do município, na administração municipal. Tínhamos que estar também com formação continuada para debater, para trazer para dentro desse projeto de cidade com os conselhos. Nós não poderíamos mais ficar reduzido ao entendimento que as escolas é que seriam, em si, mais uma instituição, a escola. Então, nós fizemos uma interlocução muito profunda, professor Poli, na nossa região, com a Universidade de Passo Fundo, que eu quero dizer da grande relevância que tem as instituições de ensino superior junto à vida dos municípios, junto à vida das comunidades, porque, às vezes, a gente fica reduzido ao familiar e as universidades, as instituições de ensino superior, nos ajudam a perceber para além do familiar. O familiar é aquele cotidiano. As universidades nos ajudam a estranhar os cotidianos. As universidades nos ajudam a fazer uma transposição da experiência para a ciência. Aqui, quem está como aluno, eu tenho assim, um reconhecimento enorme ao meu tempo de formação aqui na URGS, né? Fui orientando a professora Carmen Craidi, pessoa muito dedicada, entregue às causas também da cidadania, né? Que, de um modo ou de outro, a universidade nos faz saltar qualitativamente. E, nisso, a universidade se ressignifica junto com as comunidades. Então, nós tivemos um lado a lado com a Universidade de Passo Fundo, que tinha um programa inclusive, o professor Márcio Tasqueto, comigo, nós estabelecemos uma coordenação do programa Universidade Educadora, que mobilizava a região para fazer as suas reflexões sobre o estar sendo. E o diálogo com a comunidade, então, nos fez, esses 3 pontos, a fazer o pacto do projeto de cidade. Então, o início, o princípio desse processo pedagógico, ele vem do chão, ele vem da realidade, ele vem das escutas, ele vem das vozes,
eles vêm das leituras que a população tem, amparado com uma dinamização de formação e com o auxílio, com o passo a passo, o lado a lado com a universidade. Aí, a lei, né, nessa decisão, nós tivemos a lei, então, em 2018, que o município aprovou, né, e, na sequência, então, no ano seguinte, nós começamos a fazer parte da rede internacional, da Associação Internacional. Aí, quando foi legitimado por essa decisão, nós começamos a intensificar algumas frentes de trabalho, né? E aí nós temos, inicialmente, nós criamos um comitê de cidade educadora, mas que, recentemente, nós entendemos, pelo movimento da cidade, que um comitê poderia ser transformado num conselho, para ter maior representação democrática e estar como lei. Então, foi criado, em 2021, o Conselho Municipal de Cidade Educadora. Vejam que são elementos que vão constituindo o processo pedagógico, né? Quero me deter um pouquinho nisso, né? Por onde passa a estar sendo da pedagogia de soledade? A pedagogia, porque nós fomos decidindo um jeito de fazer perante os princípios que balizam o município, o lugar que assume-se como condição de educador, né? Primeiro, compreensão e vivência dos fundamentos de uma cidade que educa e se educa. Esse é um princípio forte, né? Que é preciso que a gente compreenda esses fundamentos, os princípios, os núcleos basilares dessa cidade que assume o caráter educador, né? O segundo ponto, não menos importante, a necessidade de processos intersetoriais. E aqui, secretário, penso que as experiências podem até ilustrar depois no debate, né? Nós, para fazer um processo de gestão intersetorial nos municípios, não basta a gente dizer, bom, a gente vai fazer a revitalização de parques, então, obras faz isso, urbanos faz isso, o meio ambiente faz isso. É discutir o que justifica a intersetorialidade. A intersetorialidade é para além de um juntar de atividades na gestão. A intersetorialidade ela está vinculada a um projeto de mundo, um projeto de sociedade, que não basta a gente ter atividades integradas, como nós costumamos dizer. É preciso estar vivendo um projeto que justifica a intersetorialidade. E, para tanto, fazer formação com a administração municipal, com os conselhos, secretário, foi o mais difícil. Por quê? Secretário da Saúde, secretário da Agricultura, secretário das Finanças, Fazenda, tá? Formação para discutir o projeto de cidade. Mas o que tem a ver? Mas por que a saúde precisa discutir com os outros a cidade? Nós estamos com o mesmo sujeito da cidade, que passa pela assistência, que passa pela saúde, que passa pela fazenda, que passa pela agricultura. Mas isso era difícil. Eu me recordo assim que os secretários, vice-prefeito, né, porque já são algumas administrações que vêm fazendo esse trabalho, olhavam o relógio, não vai terminar. E hoje nós temos uma prática efetiva. As pessoas, uma vez por mês, nós temos a formação, né, com o GD da administração, para discutir o processo pedagógico da cidade. E isso assim, tem nos retirado do lugar, né, porque nos faz diferente. Mas não basta levar as britas, não basta mandar patrola. Não é mais assim. É outro jeito, né, de pensar a cidade. A constituição de premissas que transversalizam a vida cotidiana da população para bem viver. Porque, nas formações com as comunidades, com os conselhos, com a administração, nós decidimos eleger uma premissa. Viver em soledade é viver bem. E isso foi uma metodologia que nós chamamos para fazer a intersetorialidade.
porque a gente não sabia muito bem por onde passar. Então, decidimos que, pelos debates, pelas recorrências, frequência do que as pessoas foram falando, era a grande linha da intersetorialidade viver em soledade é viver bem, né? Com todas as contradições que todos nós sabemos que existem, né? Definimos uma metodologia para esse processo pedagógico na cidade. De uns tempos para cá, cada vez eu entendo com mais vigor que, sem uma definição metodológica, a gente morre na casca, popularmente falando. Se nós não temos uma metodologia vivida que nos junta e nos impulsiona, nós trabalhamos muito, terminamos o dia cansado e não vemos processo, vemos somente atividades. Então, uma metodologia que a gente conseguiu estar alinhavando, né? E a permanente avaliação, desde a escuta até a feitura. Algo difícil, porque, humanamente, a gente já não gosta muito de se avaliar, né? Avaliar as práticas a partir dos acordos, muito difícil, principalmente com o poder público, né? Então, nós criamos, inclusive, um sistema de avaliação participativa do projeto de cidade, né, que é uma das experiências que... Então, por onde estamos fazendo esse percurso? Atravessando o processo de gestão da cidade. Não basta uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Saúde fazer o processo. É preciso atravessar a gestão da cidade, que não é só, no nosso caso, a prefeito, vice, os vereadores, né? Mas, justamente, aqueles que estão fazendo a cidade, né? Que tem as diversas organizações. No processo metodológico, nós definimos princípios e práticas, né? Quais são os princípios, e a ideia foi, desde o princípio, estar fazendo esse processo para constituir uma política pública. Muito complexo, assim, em estar falando rapidamente, né? Mas todo o processo, desde a escuta inicial, ao que a gente vai e volta, ao que vai se constituindo intersetorialmente, nós estamos acompanhados de uma decisão de constituir uma política pública, né? Que, inclusive, está amparado nessa concepção de pedagogia de cidade, né? Que tem sempre uma intencionalidade pedagógica, sempre, né? Que é aprender na cidade, o aprender da cidade e aprender a cidade. Então, as práticas de gestão da cidade atravessam esse fundamento que a gente assumiu. E que não pensem que são todos que 100%, né? A gente sabe que nem todos chegam a essa compreensão. Aqui é um desenho dos fundamentos, eu vou passar só... Eu sei que o meu tempo já terminou, pronto. Tá? 2 minutos só para chegar mais adiante aqui. Aqui, acho que vale a pena dizer que o processo de gestão, nessa perspectiva pedagógica, é preciso que a gente interrogue, que a gente faça debate na gestão da cidade, que a gente estude a cidade, tem que estudar a cidade, né? Que a gente projete a cidade, que a gente faça a cidade, avalie e recrie a cidade, porque isso é uma dimensão pedagógica da gestão. Aqui o nosso processo metodológico, em resumo, tá? Que eu acho que depois, no debate, professor, nós podemos voltar, né? Ele é balizado pelo processo participativo, né? Ele é transversalizado pela dialogicidade, na categoria freiriana, né? Do diálogo como um instrumento de emancipação. Na metodologia, sempre, seja na saúde, na agricultura, na assistência, na educação, nós trabalhamos com o conceito da problematização, né? Que é preciso problematizar para fazer as leituras do vivido. Não conseguimos explicar a vida dissociada da ciência, né? E, por isso, aqui, a formação continuada que tem na cidade, né? A interlocução com os territórios, a escuta e o trabalho coletivo, né? Esse
percurso metodológico ele só se sustenta, ao menos até agora, o que é sinalizado, pela formação continuada. A gente percebe que, quando enfraquece a formação continuada da cidade, também vai enfraquecendo o processo metodológico. Mas é algo muito visível isso. Então, nem sempre só o grupo dinamizador do processo consegue sustentar a formação continuada. Então, nós nos amparamos principalmente com as universidades, institutos da região. E também temos professores aqui da URGS que nos ajudam bastante por lá. O ciclo das políticas, então, nós tomamos como base isso aqui, que eu já estou encerrando, passei já 5 minutos. O estar sendo as fases do ciclo de políticas. Nós tomamos SEC como referência. Então, desde o princípio do processo pedagógico decidido, nós fomos constituindo os ciclos, as fases dessa política. Então, por exemplo, a formulação da agenda da política é fazer com as comunidades. Se elege as prioridades, né? Se organiza a metodologia disso, cria as alternativas, vamos tomando as decisões, né? Vamos fazendo o processo de implementação, vamos avaliando e formando a política pública. Nosso cuidado está sendo esse, para não ter políticas de governo, mas ter políticas públicas, porque é isso que justifica a cidade ter continuidade num projeto educativo como esse que a gente está tentando construir. Então, eu falei para o Marcos que não era para ele se assustar do número de slides que eu tenho aqui, porque depois, se for o caso, nós podemos trazer, né, a perspectiva das experiências, que, digamos, vem ao encontro disso. Desafios, só para encerrar. Desafios. Manter o compromisso ético com o projeto de cidade, viver bem, viver em soledade. Mais difícil está sendo isso. Esse compromisso de viver a cidade e viver bem. Sustentar a decisão política de pensar a cidade com os sujeitos da cidade em tempos de projetos que negam a participação e a desconstituem como premissa da democracia. A gente tem muitos movimentos, né, que hoje até cerceiam, né, a sustentação de um projeto como esse. Gestar a cidade intersetorialmente é outro desafio permanente que nós temos. Constituir processos que alcancem a educação integral, porque uma decisão do projeto de cidade é a educação integral. A professora Jaqueline Moll tem nos auxiliado muito nessa discussão, né, de como é que a educação integral atravessa e sustenta o projeto de cidade. Constituir processos que alcancem, já falei, fazer a pedagogia com parcos recursos financeiros. O município de Soledade é um município que hoje tem bastante dificuldade financeira e toda política pública não se faz sem financiamento, né? Não existe. Mobilizar o processo pedagógico da cidade participativamente, enfrentar os tensionamentos internos e externos de uma política de governo. Há também isso, né? Lidar com as políticas invasivas e mercadológicas. Está sendo, principalmente na Secretaria de Educação, um desafio permanente de ter a coragem de dizer não àquilo que não vem ao encontro do projeto de cidade. Seja de editoras, seja de institutos, seja de fundações, seja por milagres de melhorar o IDEB, e assim vai. É difícil, gente. É complicadíssimo, mas, tendo um projeto de cidade, ainda a gente tem poder no projeto. Quando a gente tem projeto, o projeto tem poder. Eu vou encerrar por aqui, né, porque aqui viria assim, outras práticas agora que ilustrariam esse estar sendo de Soledade. Mas, como me foi pedido para dar ênfase ao processo pedagógico, né, dizer um pouquinho dessa nossa experiência, que é caminhante. Nós não temos todas as certezas, temos os desejos de fazer e fazer o melhor com Soledade. Um pouquinho isso. Obrigada. Muito obrigado, professora Eliara. Eu morei 2 anos em Santo Ângelo e eu conheci a Soledade por parar do Italians para fazer um lanche. Quando
quando ia ou retornava de Santo Ângelo. E também pelas pedras preciosas, a capital. Mas é importante ver o seu depoimento e eu acho que a gente pode aprofundar depois para conhecer um pouco essas experiências. E tranquilizo a todos também, porque na previsão do tempo foi me dado 30 minutos para falar e eu não vou falar 30 minutos. Então, até o meio-dia a gente encerra sem problema, porque eu só faço o fechamento depois com todos aí para não ultrapassar o tempo. Mas eu vou pedir, então, em seguida, a apresentação da professora Fabiana Schneider Pires, que possui graduação em odontologia, mestrado em saúde coletiva e doutorado em ciências da saúde pela Universidade de São Paulo e, atualmente, é professora, coordenadora de diversas universidades e ações aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, lhe concedo, então, 30 minutos também para a sua apresentação. Obrigada, secretário. Vou ser bem objetiva, não quero nem usar os 30 minutos para a gente preservar um tempo para o debate. Então, bom dia a todos e todas. Bom dia aos meus colegas aqui da roda, secretário. Professor Figueiredo, obrigada pelo convite. O professor Figueiredo foi meu professor e bons professores a gente guarda na memória num lugar especial. Tenho muito o que falar. É um projeto do Saúde com a Gente, é um projeto que se insere no programa do Ministério da Saúde, junto com os Conselhos Municipais de Saúde, o CONASENS, que iniciou, então, ainda lá em 2018, como uma proposta de formação técnica para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que são trabalhadores do Sistema Único de Saúde, foi se estruturando dentro do Ministério e nas sucessivas gestões e teve início, então, foi lançado como programa de governo em 2020 e começa a ser desenhado e executado a partir de 2021, quando a gente tem um edital público, e que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul concorre a esse edital, sai vencedora, e a gente, então, começa a desenvolver conteúdos e toda uma estrutura para dar conta de formar esses trabalhadores do SUS. Eu divido a coordenação com a professora Daniela, da Faculdade de Medicina, a professora Luciana, da Escola de Enfermagem, e o professor Leandro, nosso vice-pró-reitor de graduação. Para contextualizar rapidamente esse projeto, como eu falei, ele se insere dentro de um programa do Ministério, que vira um programa de Estado, de governo, dentro da Secretaria, dentro do Ministério da Saúde, dentro da Secretaria de Ações, da CEGETS, de Trabalho e Saúde, para formar trabalhadores do SUS. Então, a encomenda que vinha nesse edital era a formação para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, um público, naquele momento, de 380 mil possíveis estudantes, mas que, dadas as limitações ou o contexto do financiamento, foi possível ofertar as vagas para 200 mil trabalhadores que se tornam, então, estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este projeto ele tem algumas características importantes para a gente entender a sua dimensão, mas eu acho que eu destacaria aqui, principalmente, essa relação, essa parceria interinstitucional. Então, tem no nível da governança, todas as ações referentes ao projeto, ao programa, elas passam pela discussão entre a universidade, o Ministério da Saúde e o CONASENS. Isso tem sido, e foi desde o início, muito importante para que a gente conseguisse utilizar, primeiro, da capilaridade do CONASENS, do Conselho, que está presente em todos os municípios. Vocês vão ver que a gente atinge 5.546 municípios com o projeto. Nós temos estudantes de todos esses municípios. Foi importante ter uma interlocução com as entidades representativas na sociedade civil. A gente tem, em especial, uma relação com a CONAX e a FENASSE, que representam os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Então, para construir processos, para construir esses percursos, para fazer uma avaliação, ao mesmo tempo que o projeto acontecia, poder fazer uma avaliação de percurso, uma avaliação de processo, para ver onde que se precisava melhorar, redimensionar, mudar algumas coisas nessa formação. É uma formação de nível técnico, então, para 200 mil trabalhadores vinculados ao Sistema Único de Saúde, mas o projeto ele não se limita a essa formação dos estudantes dos cursos técnicos. A gente também formou, e pretende continuar formando, preceptores e tutores,
para a saúde, né? Então, nós tivemos aqui dentro da nossa universidade, em determinado momento, de 2022 a 2023, mais de 15 mil extensionistas visitantes cursando os 2 cursos de formação, né? Porque, para além de ofertar a formação técnica, precisávamos ter tutores e preceptores que entendessem desse curso e que pudessem conduzir, como atores centrais desse processo de ensino e aprendizagem, todas as atividades dos 2 cursos. Então, são 2 cursos, né, que envolvem os 200 mil estudantes no nível técnico. Um pouco mais como características do projeto, né, eu acho que foi muito importante a gente poder contar, dentro da universidade, com profissionais, com docentes, com técnicos administrativos, enfim, com servidores que entendessem da abrangência e das necessidades desse grande projeto para desenvolver ferramentas que nos permitissem que a gente acompanhasse, né, tanto administrativamente quanto pedagogicamente, todas as ações que eram desenvolvidas, né. E a gente teve mais de 40 editais públicos de seleção de bolsistas, né, sem contar os editais para os estudantes. Acho que uma característica e uma grande vantagem desse projeto, né, foi ter lançado mão de recursos tecnológicos desde o início, para se fazer gestão, como eu já falei, tanto do ponto de vista administrativo quanto pedagógico, né, e educacional, com registros e análises desses dados, né. Então, isso nos impactou de uma maneira muito positiva para que a gente tivesse um número expressivo de formandos, né. A gente sabe, por dados do TCU, que muitas vezes cursos que são à distância ou no formato híbrido, como foram os 2 cursos técnicos, a gente tem uma evasão muito grande, né, e a gente não teve, felizmente, essa experiência no Saúde com a gente. A gente tem quase 90% dos nossos estudantes, desses 200 mil diplomados. Então, o desenvolvimento dessas plataformas, né, o acompanhamento das atividades dos estudantes por esses tutores e preceptores, tanto localmente, no campo de práticas, né, que eram os territórios onde esses trabalhadores estavam vinculados, como trabalhadores, então eles desenvolviam atividades práticas no seu local de trabalho, e desenvolviam atividades teóricas num AVA, num ambiente virtual de aprendizagem, que é gerenciado, né, e disponibilizado pelo CONASENS. A gente também tem uma pesquisa. Claro, a gente é professor pesquisador, a gente não pode deixar de fazer uma pesquisa, né, abrangente para entender como aconteceu esse processo educacional, como que houve o desenvolvimento de habilidades e competências desses estudantes, né, e também, o que muito nos importa, nos interessa, são os efeitos dessa formação e os impactos nos processos de trabalho no SUS, e longitudinalmente que a gente possa também entender e ver e avaliar impacto na saúde da população e na qualidade de vida. Como um projeto deste tamanho, dentro de uma universidade grande também, como é a nossa, né, eu não podia deixar de destacar o quanto foi importante a gente desenvolver infraestrutura para dar conta desse contingente expressivo, né, esse contingente que, em muitos momentos, passou perto dos 250 mil pessoas acessando as plataformas, né, para que a gente pudesse ter um catálogo de serviços para estudantes, tutores, preceptores e gestores, né, que a gente pudesse ter os sistemas seguros para inscrição, relatórios de controle, gerenciais, dados pessoais, né, então tudo muito pensado e muito desenvolvido para abarcar esse contingente de estudantes e de extensionistas visitantes, sempre com processos rastreáveis, auditáveis, né, e com grande controle de desempenho, de efetividade. Eu trouxe bem rapidamente uma estrutura de como eram feitas essas análises, né? A gente lançou mão de inteligência artificial e foi muito importante ter a participação. Eu acho que é uma participação que ela é interdisciplinar, mas ela é multiprofissional, no sentido de que diferentes saberes construíram, né, o processo. Então, a gente teve o Instituto de Informática, os cursos da área da saúde, da educação. Então, análises estatísticas com professores do curso de estatística que deram mais qualidade ao processo. Mas para entender que a gente também, quando tinha um contingente gigantesco de relatórios, a gente precisava saber o que fazer com eles, né, e o que eles nos diziam, para que a gente pudesse rapidamente, muitas vezes, redimensionar ou retraçar o curso desses cursos e desses processos. E aí, então, poder olhar para aqueles relatórios, né, usar um algoritmo de classificação, um modelo, e deste modelo, né, com o uso da inteligência artificial, analisar um conjunto completo de relatórios, foi importante para a gente conhecer o que estava acontecendo, né, em tempo real. Então, como esse curso está impactando para os estudantes, para a gestão municipal,
o que a gente precisa rever, o que a gente precisa redesenhar, né? E foi assim que a gente conseguiu, ao longo desses 12 meses, né, de curso, e agora a gente tem ainda passamos por um processo da recuperação dos estudantes que não tinham alcançado a nota. O curso terminou em 5 de agosto, mas a gente ainda tem alguns estudantes que estão em recuperação de atividades pelos quesitos legais, né, de afastamento de licença saúde. Foi importante também, desde o início, a gente ter muita transparência na divulgação dos nossos processos e dos nossos dados e dos nossos resultados, né? Então, claro, os dados que são possíveis de serem divulgados. Então, se desenvolveu um site para publicizar tudo o que era relativo ao programa, né, com muita transparência, os processos seletivos, os editais, para tutores, para preceptores, para as equipes internas, e também o catálogo de serviços, né, que era uma forma fácil e já conhecida aqui na universidade, né, a equipe da comunicação se inspira, então, da tecnologia se inspira no TUA-URGS para produzir um espelho, né, que é o catálogo de serviços para esses estudantes, tutores, preceptores e gestores, onde ali a gente podia ter, a partir do login e senha, né, a segurança desses dados, de que quem estava, por exemplo, pedindo uma licença gestante era, de fato, uma estudante do nosso curso. Então, foi importante ter essa ferramenta para os serviços, né, dos estudantes e para a gente ter transparência das informações. Então, aqui estão 2 imagens, né, tanto do site quanto desse catálogo, que as pessoas tinham esse acesso, né, e era importante também que uma estrutura permitisse mais de 4.000 acessos simultâneos, porque quando a gente, então, publicava no site alguma informação, né, lista de estudantes, como se fosse o listão do vestibular, né, lista de estudantes matriculados. Isso a gente tinha muitos mil acessos ao mesmo tempo, né, então ter uma estrutura que permitisse isso foi fundamental, e a nossa equipe de tecnologia do projeto deu conta de desenvolver esses sistemas com segurança. Nós também lançamos mão da divulgação nas redes sociais, né? A comunicação foi e tem sido um ponto importante para a gente pensar como a gente comunica com 230 mil pessoas ao mesmo tempo, com qualidade, num tempo de tanta fake news, né? Então, foi difícil, a gente foi muito ativo, né, no sentido de comunicar o que a gente queria pelas plataformas mais conhecidas, né, o YouTube, Telegram, Instagram e Facebook. Aqui estão os números, né, de seguidores em cada uma dessas plataformas. Nós lançamos mão também de muitos vídeos educativos, no sentido de como funciona o curso, o que eu preciso saber para a minha diplomação, ou até lives temáticas, né? Então, nós não tínhamos aulas síncronas, mas nós tínhamos lives. Foram acho que foram 26 lives, que eram usadas para uma orientação a esses estudantes. Algumas eram mais voltadas para tutores, outras para preceptores, outras temáticas para estudantes, ou como um tutorial, como usar o ambiente virtual, né? Então, lançamos mão dessas plataformas, porque, como eu falei, transmitir conhecimento, informação de qualidade para esse universo foi um dos problemas que a gente não tinha imaginado, mas que a gente teve que enfrentar, e conseguimos, né, com essas ferramentas. E aqui vamos aos dados, que eu acho que é o que mais importa dessa apresentação, né, de onde a gente saiu e para onde a gente conseguiu chegar. Então, nós tivemos 98% dos municípios que aderiram ao programa. Ainda foi né, uma adesão ainda lá em 2020, anterior ao início das atividades dos 2 cursos. Das capitais, apenas Belo Horizonte e Aracaju não aderiram, né? Na região norte, 450 municípios, nordeste, 1.793 municípios, centro-oeste, 466, sudeste, 1.616, aqui no sul, 1.131, totalizando essas 5.456 cidades, né, municípios que participaram com os seus trabalhadores dos 2 cursos técnicos. Foi importante a gente ter usado uma ferramenta de georreferenciamento. Isso nos levou a ter uma economia importante, né, reduzindo em mais de 20% o valor per capita de estudante dentro daquele orçamento inicial do Ministério da Saúde, porque, então, localizávamos os preceptores e os estudantes e otimizávamos a distribuição desses preceptores, que eram aqueles atores que, então, acompanhavam em loco, né, no dia a dia do trabalhador, as suas atividades formativas, né. Esses preceptores também foram trabalhadores do SUS, né, isso era uma condição no edital, que eles tivessem um vínculo, um trabalhador da área da saúde, né, inicialmente eram enfermeiros, depois a gente
ampliou para a equipe de atenção primária, médico, dentista, e outros profissionais que pudessem dar conta de realizar as atividades e as avaliações práticas com esses estudantes. Então, ter essa ferramenta de georreferenciamento nos fez otimizar, nos fez diminuir custo e nos fez atingir, né, alcançar os estudantes de uma maneira mais efetiva, porque entendíamos onde precisávamos ter preceptor naquele momento, né. Não trouxe aqui, mas a gente tem vários infográficos, né. Então, quando a gente olha no Rio Xingu ou no Rio Amazonas, né, as unidades de saúde ribeirinhas e o quanto elas reúnem de estudantes e de população, são dados que mostram muito dessa potência, né, do Sistema Único de Saúde que está presente em cada um dos municípios, e esses trabalhadores, como eles se distribuem e como a gente conseguia chegar até eles com esse curso, né? E claro que a gente foi lidando ao longo do percurso com dificuldades de acesso na internet, com dificuldades de navegação, com dificuldades tecnológicas, né? Eu vou mostrar daqui a pouco um pouco do perfil do nosso estudante. Então, ter ferramentas e ter preceptores e ter esses atores da formação junto dessas pessoas fez a diferença para que a gente atingisse um percentual tão elevado de diplomados. Um pouco agora dos impactos, né, e dos benefícios desse programa, desse projeto. Aqui, para a gente entender o quanto ele atingiu dos trabalhadores, né, nos diferentes estados. Então, a gente tem ali Bahia, Minas Gerais e São Paulo, né, com o maior número de estudantes matriculados, mas nós tivemos, então, estudantes em todos os estados e no Distrito Federal. Qual era o perfil do nosso estudante, né? 77% do sexo feminino, 23% masculino, somados pretos e pardos, a gente tem 66% dos nossos estudantes matriculados, e 31% se autodeclaram brancos. A idade média de 50 anos, e 1% declaram ter alguma deficiência, o que nos fez pensar como ter mais acessibilidade, né, ao conteúdo. Sexo e escolaridade, então, nós tivemos mais de 50% dos nossos estudantes com ensino médio completo, né, que era uma dos requisitos para a diplomação. Então, o estudante podia estar em curso, mas, ao finalizar a sua formação técnica, ele precisava ter o ensino médio completo, comprovar o seu ensino médio completo para ter direito a ser diplomado, né. Alguns estudantes também com nível superior, né, 13%, superior incompleto, 5%. Então, essas foram as características, né, para a gente pensar dos nossos estudantes, de qual era o público que a gente estava trabalhando. Importante também destacar que eram profissionais que já trabalhavam, trabalhadores que já estavam bastante tempo no serviço de saúde, né? Então, eles já tinham um grande percurso, eles sabiam o que eles faziam, sabiam o que estavam fazendo, mas nunca tiveram uma formação técnica, até porque não era exigência antes de 2006. Então, quando se torna uma necessidade de ter uma formação técnica para executar essa atividade de trabalho, se começa a ter um movimento, né, no país para pensar como fazer, e como fazer em larga escala, e como atingir de uma maneira efetiva e com qualidade, levando o conhecimento e as práticas necessárias para pessoas, né? Então, a gente trabalha aqui na esfera da formação de adultos, né, da educação profissional, porque são trabalhadores que estão há bastante tempo fazendo aquelas atividades, mesmo que houve um aumento do escopo, que eu já vou mostrar, muitas das coisas que eles iriam aprender, eles já sabiam, né? Então, como a gente manteria esses estudantes ligados no curso, a fim de aprender, a fim de fazer as atividades, para que não fosse mais do mesmo. Esses números são agora da sexta-feira, quando eu finalizei os slides e enviei aqui para a Propesc. Então, a gente teve 195.671 estudantes ativos, né, das 200 mil vagas, porque uma das condições, um dos requisitos, era que esse estudante tivesse vinculado ao SUS, né? E quando acontecia a demissão ou o término do contrato, o gestor tinha que nos avisar: olha, esse estudante não faz mais parte aqui do nosso quadro de trabalhadores, então ele não tem mais o pré-requisito para continuar matriculado no curso. Então, nós acabamos perdendo alguns estudantes, outros voluntariamente, né, se desligaram também, pediram que fosse cancelada a sua matrícula, mas nós finalizamos agora, como eu falei para vocês, no 5 de agosto, com esses 195.671 estudantes ativos, dos quais nós já diplomamos 175.073, então nós temos um alto índice de
de diplomação, né, quase 89,5%. Aqui no Rio Grande do Sul são 6.324 estudantes já diplomados. Aqui está somado a CS, né, o Comunitário de Saúde e o de Combate às Endemias. E em Porto Alegre, secretário, temos 202 estudantes já diplomados. Foi uma cerimônia bonita que aconteceu aqui no final de setembro, reunindo a Secretaria de Saúde e professores aqui da universidade para fazer a cerimônia social de diplomação. Então, aqui estão os dados, né, os mais atuais, agora do dia 3 de novembro, por região, quem são os nossos diplomados, né? Centro-Oeste, 12.533, Nordeste, 76.472, Norte, 18.163, Sudeste, 51.035 e Sul, 16.870. Então, essa é a distribuição por região dos nossos diplomados. Olhando agora para os dados, né, a gente tinha os dados dos inscritos, mas agora são os dados daqueles que efetivamente se diplomaram no período regular do curso, né? Aqui está a distribuição, e o que nos chamou bastante atenção é que a gente acaba formando mulheres que se autodeclaram negras, né, pardas, que 21% atendem a população rural e ou ribeirinha e ou indígena, né? Então, é uma formação que leva para municípios que têm características bem distintas, né? Não só os grandes centros, mas todos os municípios que aderiram tiveram uma formação de qualidade, e a gente, então, consegue entregar, como uma formação técnica, um profissional qualificado para trabalhar com as comunidades nas suas diferentes características e singularidades. Importante destacar que, nessa formação, se previa também que fossem desenvolvidos os conteúdos relativos às novas habilidades, né? A ampliação do escopo de habilidades de ACS e ACE. Então, eles percorriam um tronco comum de aprendizagem, foram 26 disciplinas, então, até a disciplina 21, eles percorriam juntos, né, com o mesmo preceptor, fazendo as suas atividades, o mesmo tutor, e depois, no final, já passou 30 minutos? Meu Deus! Eu vou usar um pouco mais de tempo. Falei que não ia, mas vou. E aí, então, eles tinham as formações específicas, né, para a sua área. A gente entende que houve uma grande integração desses processos de formação e, principalmente, que esses profissionais podem, a partir dessa formação, entender que a sua capacidade dentro da equipe, a sua capacidade de usar dados dos sistemas de informação e de produzir dados epidemiológicos para qualificar as redes de atenção. Pensando nessa qualificação dos novos processos, né, e que a gente quer também avaliar longitudinalmente a melhora dos indicadores de saúde após essa formação técnica dos agentes comunitários e agentes de combate às endemias. O benefício para a comunidade, né, acho que ter um profissional com qualificação, atualizado, né, e que tenha condições e competência para realizar suas atividades com mais segurança, certamente nos traz uma melhora na assistência prestada para as famílias, né? A gente teve dados de pesquisa qualitativa, que eu acho que a gente pode discutir depois no momento da roda aqui, mas acho que o olhar humanizado, né, que essa formação trouxe, e principalmente um olhar para problemas não tão aparentes como violência doméstica e outros temas sensíveis, foi importante a gente entender que esses estudantes agora tinham essa nova perspectiva no seu trabalho, né? Os estudantes fazem esse relato, né, do quanto foi fundamental legitimar suas atividades, né, através de 2 cursos técnicos. Nós fizemos várias visitas para acompanhar, né, o curso, e a valorização dos agentes foi o que mais nos chamou a atenção, né, de como eles se sentem um novo ator no processo de trabalho. E a gente, então, traz agora um reconhecimento, né, tanto do Ministério da Saúde quanto das entidades representativas, que é pensar a turma 2 em parceria, continuar a parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi anunciado, então, essa turma 2 para mais 180 mil estudantes no Congresso do CONASENS, que aconteceu em julho deste ano pela ministra. Eu acho que a gente tem alguns aprendizados, mas, assim, consonante à fala dos colegas, né, pensar essa integração ensino-serviço, né, pensar o quanto o locus do trabalho é importante para a formação, e esse curso mostrou mais uma vez isso, que sem ter uma formação relacionada com a prática, né, e problematizadora, e que vem a partir da vivência, ela não tem o mesmo impacto e nem é tão significativa. O efeito da formação na vida e no trabalho desses agentes, né,
a gente tem alguns desafios para a próxima edição. Eu acho que um dos principais, além de qualificar tutores e preceptores de uma maneira mais intensa, né, do que a gente fez nessa primeira versão, é fortalecer o vínculo com as entidades representativas e com o Conselho Nacional de Saúde. E eu deixo aqui um agradecimento muito especial a cada servidor e a cada aluno bolsista desse projeto, né, porque não foram poucas, foram muitas horas de trabalho. Nós tivemos um apoio incondicional das nossas direções, né, nós da área da saúde e os professores da área da educação, e dizer para vocês que é um grande orgulho saber que esse projeto teve 80% dos bolsistas e dos professores mulheres. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Fabiana. Um projeto realmente grandioso, porque não é fácil. 200 mil estudantes, 195 mil efetivos, mas são números bastante expressivos e um projeto que tem tudo a ver com essa discussão que envolve educação, saúde, cidade, né? Porto Alegre tem a adesão à Associação Internacional Cidades Educadoras já há vários anos, mas ficou por alguns anos sem efetivar essa adesão, inclusive sem fazer o pagamento anual que é necessário ser feito, né? Apenas em março do ano passado, março de 2022, que o prefeito Sebastião Melo pagou os atrasados, né? E novamente Porto Alegre, então, retomou a sua participação nessa associação internacional. E naquele período, em março do ano passado, por uma série de contingências, quem tomou a frente desse processo foi a Secretaria de Transparência aqui do município, e é quem está à frente desse movimento desde então, março do ano passado, este ano. Eu assumi há alguns meses aqui a Secretaria de Educação e entendo que é um projeto que a Secretaria de Educação precisa estar à frente. E negociamos aqui, inclusive, com a Universidade Federal, com a PUC, com a Unicinos, com os outros parceiros, e com a própria Secretaria de Transparência, os colegas que atuam estão aqui, e a partir de 1º de janeiro do próximo ano, a gente faz essa migração da Secretaria de Transparência para a Secretaria de Educação aqui de Porto Alegre. E teria muitas histórias para contar, mas como temos mais 10 minutos, eu vou aproveitar para efetivar a roda de conversa, né, para nós conversarmos um pouco aqui, e até vou abrir se alguém tiver algum questionamento também, para a gente abrir para quem está na plateia. Mas o professor Paulo Louro trouxe alguns dados históricos aí dos seminários que já aconteceram desde 2007, né, em Portugal. Me chamou a atenção o de 2013, onde o professor traz que o tema foi Cidade Educadora é a cidade que inclui. Né? Foi o tema de 2013 lá em Portugal. Tem a ver com educação e tem a ver com saúde. Né? A questão da inclusão é algo que eu tenho trabalhado bastante. Nós temos percebido, especialmente depois da pandemia, muitos estudantes com deficiência, especialmente com o TEA, o transtorno do espectro autista. Nós temos hoje, em Porto Alegre, na rede municipal, cerca de 7% dos estudantes com algum tipo de necessidade de inclusão. E eu queria saber a realidade hoje em Portugal. Se em Portugal vocês têm realmente essa dificuldade e algumas ações aí que uma cidade educadora é a cidade que inclui e que nos obriga a encontrar alternativas para incluir esses estudantes. Por favor. Obrigado pela questão. Bom, a inclusão, a dimensão da inclusão do ponto de vista da cidade educadora e da forma como nós habitualmente a tratávamos tem a ver com diversas dimensões, não é? A inclusão económica, a inclusão cultural, não só, mas pegando nesse aspecto, nesse lado da inclusão, Portugal já há muito tempo que faz um trabalho de relação entre as instituições da área da saúde e da área da educação que vão permitindo a inclusão efetiva, nomeadamente em contexto escolar. E, portanto, existem mecanismos que têm vindo a ser desenvolvidos já há bastante tempo e que, no contexto escolar, dão resposta
às necessidades que este tipo de alunos tem. Nós temos professores de educação especial a trabalhar nas escolas, temos classes especiais, temos terapeutas que vão às escolas e, portanto, a inclusão é plena. A inclusão é plena no contexto escolar, falando no contexto escolar. Eu disse também durante a minha apresentação, nós, depois da pandemia, vamos-nos confrontando com muitos problemas ao nível da saúde mental. Não tem a ver com questões de necessidades educativas especiais a esse nível, mas problemas de ansiedade, problemas de depressão, com os nossos alunos, pelo facto de terem estado, no caso em Portugal, tiveram quase 2 anos letivos online, portanto, e sem relação. E, portanto, isso tem-se vindo a manifestar e há uma identificação dessa situação que muitos professores referem que os alunos apresentam sintomas ao nível da saúde mental, que é um aspecto que nós temos sempre dificuldade em reconhecer e em olhar, não é? Porque se eu tiver um braço partido é fácil perceber que estou doente. Se eu tiver um problema de saúde mental é mais complicado, não é? De aceitar e de tudo isso, de lidar com a situação. Mas, pronto, do ponto de vista da inclusão, eu acho que nós temos mecanismos que dão resposta no contexto escolar. Temos um problema complicado, que é depois a questão da inclusão no mercado de trabalho, não é? Apesar de um conjunto de incentivos que existem para os empresários, para as empresas, etc., para que possam para que empreguem estes jovens depois de saírem do seu percurso escolar, os jovens de mais diferente natureza, os que têm síndrome de Down, os que estão no espectro do autismo, etc., etc. Não é fácil conseguir. E depois temos esta situação que é que as instituições vão acompanhando enquanto são crianças e jovens, depois na fase adulta, e nomeadamente quando os pais falecem, quando os pais destes jovens falecem, a rede de suporte é difícil de estruturar. E um dos aspectos em que mais tem preocupado, do ponto de vista político em Portugal, a questão da inclusão é que estes jovens portadores de qualquer tipo de deficiência sejam autónomos na sua vida, tenham a sua casa, portanto tenham uma vida independente, de forma que, no momento em que depois os apoios familiares já não estão presentes, eles possam ter suficiente autonomia para isso. E, portanto, nos últimos tempos tem sido um dos aspectos a que se tem dado mais importância, que é a idade adulta, não é? O emprego e a autonomia neste tipo de situações, de pessoas com necessidades educativas especiais. Muito obrigado, professor. Realmente esse é um tema, né, importante e que discutir um seminário com essa condição cidade educadora, é uma cidade que inclui, realmente é um tema relevante e importante, e cada vez mais aí é algo que nos exige muito da rede de educação em todos os níveis. Deixa eu perguntar à professora Eliara, este conselho que vocês têm em Soledade, quem constitui esse conselho? Nós temos as representações dos segmentos da comunidade, né? Então, temos dos bairros, né? Temos representantes dos bairros, conselhos, o Conselho da Saúde, o Conselho da Assistência, temos Condica, né? Temos dos sindicatos, tanto dos trabalhadores rurais quanto dos servidores públicos. Temos as secretarias, todas as secretarias têm um representante também, né? Então, é uma representação de todos os segmentos do município, né? Temos o campo representado, né, que o município de Soledade é um município, um território que tem bastante ainda pessoas no campo, né? E as representações urbanas de governo, né, e os conselhos. A presidência ela é eleita pelos membros ou tem uma presidência nata? É eleita pelos membros. Eleita pelos membros. Uhum. Constitui-se a diretoria no próprio conselho. Muito obrigado. Professora Fabiana, quais são as perspectivas para a próxima turma? Já tem data? Já fala um pouquinho aí, que já estou interessado.
deve sair em breve o termo de adesão, né? Porque, então, para uma nova turma, os municípios precisam aderir novamente, então o Ministério está trabalhando nisso, e a gente tem trabalhado incessantemente para deixar tudo estruturado para a gente ter no próximo ano a segunda turma, como a ministra falou, de 180 mil estudantes. Né? 180 mil em 2024. 2024. Muito bom. Bom, o tempo já está se esvaindo, mas eu não sei se alguém da plateia quer fazer alguma pergunta. Tem uma lá, por favor. Boa tarde, parabéns para todos da mesa. Eu acho muito importante essa discussão aqui na universidade. Parabenizar a todos, mas a minha pergunta vai especialmente à Soledade, porque os enfrentamentos que vocês têm são os mesmos que nós temos. Eu sou professora aqui da música, trabalho na Faculdade de Educação e coordeno um projeto dentro de 3 núcleos de escola pública para justamente incluir a inclusão cultural que o senhor tanto falava, que eu acho que é tão importante a gente entender essa cidade educadora nessa extensão e cada um de nós poder, então, contribuir. E sobre os desafios e enfrentamentos que nós também temos, o que eu queria te perguntar é sobre a questão da gestão dos recursos, que eu sinto que muitas das questões acabam a comunidade assumindo. Não só a comunidade, enquanto a ponte da universidade com as comunidades, com esses comprometimentos que a gente faz de pessoa a pessoa, porque são muito pessoais e singulares, a gente sabe quem é a Dona Maria, quem é o seu João, quem é o seu Pedro, e para quem telefonar e para quem falar no celular quando faltou o microfone, quando faltou a luz, etc., para fazer, então, as performances. E eu queria te perguntar, assim, com essa tua experiência continuada, nós temos apenas 4 anos continuados, a gente sente que, no início, existe toda uma força da gestão e que isso vai se esvaindo, mesmo com todo o policiamento, entre aspas, das condições e da própria comunidade dando aquele formato. Parece que a cada 4 anos ele retorna e volta e retorna. Nós também temos ali a base freirana no nosso campo de investigação. E eu queria um pouco que tu pudesse falar assim sobre esse enfrentamento, que é só a comunidade e o singular que acaba fazendo girar mesmo, ou se tem alguma outra dica para contribuir com o nosso projeto, que se chama Projeto Barulhar, que acontece dentro das escolas públicas relacionadas à Secretaria Municipal de Educação também. Quando se definem as prioridades, por exemplo, numa das etapas do sistema de avaliação participativa da cidade, se avaliam as ações que brotaram das escutas, né? Que são transformadas em programas, em projetos. Aí se elegem as prioridades de investimento, inclusive financeiro, né? Onde é que a gente vai priorizar o investimento a partir da organização de metas. Então, foram organizadas metas 2 anos, 4 anos, 10 anos, né? E fazem parte daquele ciclo da política pública. Porque o que a gente percebe? Que, quando está na política pública, está mais amarrado, tem mais solidez, ela somente vai se ressignificando. Quando são ações mais ilhadas, mais soltas, elas não têm longevidade. A gente está percebendo isso. Elas vêm com fervor, elas vêm com muita força, mas elas vão se encolhendo. Por quê? Porque o poder não reside naquele projeto, reside só numa ação, né? Então, as dificuldades, por exemplo, que são enfrentadas, elas têm o canal de discussão. Nós temos um grupo que dinamiza o projeto, né? E esse grupo tem interlocução com o conselho, né? O conselho acaba sendo nós costumamos dizer lá de um para-choque, assim, que vem e vai lidando com as situações. Mas nós temos muita dificuldade financeira. Em que sentido? O previsto e o necessário durante o processo. Porque o processo vai gerando outras demandas, vai se abrindo mais, né? E como os recursos são parcos, sempre vai pelo limite, pelo mínimo, né? Então, quando isso acontece, que a gente não está tendo possibilidade, né, nós, como você disse, em algumas situações,
as organizações do município ajudam a sustentar, né? Nós temos a arte cultura descentralizada, né? Onde está no campo e está no urbano, né? E temos mais de 2.000 participantes no teatro, na música, na dança. Tem-se o sistema de arte na rua, né? Então, a arte, digamos assim, em dados horários da cidade, as crianças estão na rua, os adolescentes estão na rua, tocando, declamando, brincando com as letras, e o teatro indo lá para a zona rural, digamos, onde as pessoas não tinham acesso, cinema, né? E assim vai. Então, há essa dificuldade. Algumas situações elas ficam mais encolhidas em alguns momentos, mas, pela avaliação decidida, avaliada, a gente consegue, como diz a secretária de Educação, atravessar a praça, porque a secretaria de Educação, acho que o Marcos lembra que falamos isso num outro momento, a gente atravessa a praça para ir lá pleitear, que sempre tem que estar pleiteando. Está decidido, está consolidado, mas a gente não pode ficar de braço cruzado na porta esperando que... Então, tá. Por isso que um elemento fundamental dessa pedagogia do território educador é o acompanhamento, é a dinamização, é a articulação. Não sobrevive o processo educativo até o momento, desde 2013, que a gente está vivendo um pouco isso, né? Não sobrevive se ele não for alimentado político-pedagogicamente. Político-pedagogicamente. Por quê? Porque há aquele boom, há aquele estouro, há aquela grandeza, e parece que, se não tiver o alimento, que é o pedagógico, que é a sustentação, que é a robustez do processo participativo, quando as pessoas se sentem com a ideia, com a prática, elas ajudam a esparramar. Quando são alguns que ficam reservados, ele tende a ser precarizado, né? Então, a própria instituição. Exatamente. Então, por exemplo, assim, a discussão permanente sobre as práticas assumidas no projeto, no conjunto da gestão, dá vigor no compromisso. Parece que a gente fica com vergonha pública de não fazer daí, porque o poder não está no presidente do Conselho Municipal, não está na prefeita Marilda, não está no vice-prefeito Serginho, não está na secretária Adria. O poder reside no projeto que veio da base. Porque eu vejo assim que um dos pontos assim de maior eficácia, digamos, da política pública é quando ela vem da base, é quando ela sai do lugar de quem precisa da política pública. Aí se assume de braços mais dados, né? Porque, se é alguém que diz que a política pública é necessária sem ter a indicação de quem vai ajudar a fazer a política pública, seja na cultura, seja na saúde, seja intersetorial, ela tende a ter curta duração, né? Então, temos essa dificuldade, né? Mas, em alguns momentos, a comunidade até... Mas assim não tem tanta reclamatória assim de, digamos, ausência do decidido para ser efetivado. Não tem tanta, mas tem dificuldades. Essa rede que a gente precisa e que a universidade passa a ter, ela tem historicamente um papel agregador, né? Também para a gente dizer do que vive, porque a gente muda de endereço, mas a gente não abandona o projeto. Até de uma avaliação nesse sentido, só assim complementando, que veio da cultura, se constituiu as trilhas de aprendizagem no território.
né? As trilhas de aprendizagem que atravessa a cultura, atravessa em braço da cultura o patrimônio, que atravessa a arte, a história, né? E as crianças com os seus pais, com as comunidades, derrubaram, entre aspas, as paredes da escola, né? Por um currículo diferente. Quer dizer, a aula na sala, não, aula no território. Né? Então, eu acho que também o movimento vai mostrando e ele vai ficando mais caro. Caro político, pedagogicamente e financeiramente também. Muito obrigado, professora Eliara. Eu vou pedir uma palavra final, então, de encerramento, para a gente concluir a roda de conversa, começando com o professor Paulo Louro. Então, sua mensagem final, por favor. A minha mensagem é muito simples, é que todos precisamos de todos. Só isso. E se nós nos preocuparmos, se estivermos bem connosco, com certeza que vamos olhar para o outro, e porque todos precisamos de todos. Muito obrigado, professor Paulo Louro. Professora Eliara. Ao assumir um projeto educador, nós estamos assumindo um projeto de humanização, humanizar a ação. E isso se esparrama em todas as áreas dos territórios onde a gente vive. Quanto mais coletivos engajados nisso, mais possibilidade de viver melhor. Muito obrigado. Então, professora Fabiana. Não sabia que tinha que fazer uma fala final, mas eu acho que nessa experiência assim da universidade, da formação e no serviço, eu acho que articular cada vez mais a comunidade e a universidade, né? Que a universidade saia de dentro de si, né? Que ela vá para fora cada vez mais, que a gente tenha mais visibilidade no que é feito aqui, né? Porque o que a gente faz é para a sociedade, não é para nós mesmos. Então, acho que isso que o salão também possa publicizar as nossas ações na direção da sociedade. Muito obrigado. Eu acho que a palavra de todos aqui vem ao encontro da teoria de Nash, né, de John Nash, que aperfeiçoou o trabalho de Adam Smith e foi prêmio Nobel de Economia, e foi também um filme premiado no Oscar com Russell Crowe, né, interpretando o John Nash. E o grande tema da teoria de Nash é esse: o melhor resultado virá quando eu fizer o melhor para mim e para o grupo. Eu sempre tenho que pensar no grupo, porque eu só irei bem se o meu grupo estiver bem. E é um pouco do que o professor Paulo trouxe aqui. Espero que, de algum modo, tenhamos contribuído com esse grande evento da Universidade Federal. À tarde teremos outra roda de conversa, e é sempre um momento de aprendizado para que sejamos, de fato, cidades educadoras. Muito obrigado pela presença de todos aí. Concluímos, então, a nossa roda de conversa. Muito obrigado.